Oi, gente. Então, quanto tempo eu não venho aqui fazer um vídeo e conversar com vocês? Praticamente um mês, né, gente? Pelo meu inchaço todo, não que eu não seja obesa, que vocês sabem que eu sou, mas é só comparar os vídeos anteriores, o meu rosto, o meu corpo, pelo inchaço todo, vocês já imaginam, essas 3, 4 semanas eu passei uma crise muito forte de o que eu chamo de reumatismo, né? Que é o nome genérico, porque a gente sabe que reumatismo tem mais de 200 tipos. Eu fui sabendo ao longo da vida por causa das minhas doenças autoimunes, que eu já falei para vocês, que eu tenho alergia, que eu tenho asma, que eu tenho reumatismo. E as minhas doenças autoimunes são muito agressivas. Quando elas vêm com tudo. Quando é alergia na pele, parece que a gente está vivendo um filme de terror. Porque dá para ver assim, ó, como se diz na ciência, dá para ver a olho nu as feridas se formando. Porque assim, em poucas horas eu viro bolhas, feridas, que sem exagero nenhum, parece uma lepra. A gente não sabe hoje como é que é lepra, né? Mas como a gente vê nos filmes. E a minha mãe sempre contava que quando eu era pequenininha, bebê, um pouco mais que bebê, 1 ou 2 anos, a minha mãe estava no ônibus comigo no colo e eu era um monstrinho de feridas. E uma pessoa falou: é isso aí, é lepra? Claro, isso há 65, 64 anos atrás, né? Ainda se falava muito em lepra. E a minha mãe, como eu já disse para vocês, que era uma pessoa com um temperamento muito forte, de certa forma até muito agressiva nas respostas, muito combativa e tal, ela disse: é sim, é lepra. E não senta do meu lado porque vai pegar em ti. De tão irritada que a minha mãe ficava com as observações, ainda mais que ela era uma mulher narcisista, vaidosa, ela sempre se achava o máximo. Até minhas blusas eu não consigo colocar direito porque ficaram apertadas. Então era muito assim. E agora o meu reumatismo veio com tanta força, gente, que eu não conseguia levantar da cadeira, eu não conseguia levantar do sofá, eu não conseguia levantar do vaso sanitário. Eu conseguia caminhar com dificuldade, eu conseguia me sentar com dificuldade, colocar minha roupa com dificuldade, tudo eu mesma. Mas levantar, eu não tinha forças e eu tinha muita dor nas pernas por causa do reumatismo, da falta de condicionamento, porque eu sou sedentária, pelo peso, pelo inchaço. Mas como eu tento levar minha vida normalmente, porque eu tenho doença autoimune desde os 3 meses de idade, às vezes as pessoas acham, será que é tudo isso? Será que não é um exagero e tal? Aí eu trouxe para vocês verem os meus corticoide de 20 miligramas que eu tomo, corticoide de 5 miligramas, porque às vezes eu tenho que repartir as dosagens quando é época de fazer um desmame. Eu tomo para o reumatismo Reuquinol, e comecei a tomar o metotrexato. E o normal, né, para minha idade, o meu peso, o losartana, que é para pressão alta, que eu passei a ter só depois dos 60 anos. Eu sempre tive uma pressão muito boa. Eu mostrei os remédios só assim como utilidade pública, porque esses remédios estão ali no protocolo do Sociedade Brasileira de Reumatologia, alguma coisa assim. Tudo que é médico mostra, esses que tem canais e tal. Não estou mostrando para automedicação, embora eu confesse, é uma coisa muito séria, muito grave, mas como eu tenho desde os 3 meses de idade, às vezes eu já sei que remédio eu tenho que tomar, eu vou lá, compro e tomo por minha conta, porque praticamente são sempre os mesmos remédios, né?
a não ser esse metotrexato, que é um remédio mais novo. É mais novo, não sei o que é mais novo para vocês ou mais novo para mim, né? Porque eu já vou fazer 66. Mas enfim, gente, como vocês viram no título do vídeo, eu vim concluir isso que a gente deixou pela metade. Nós temos muita coisa que a gente deixou pela metade, né? Eu estou colocando em dia os livros e os e-mails que eu estou enviando para vocês, os livros, respondendo os e-mails. Eu já respondi alguns e-mails, alguns poucos e-mails. Eu já enviei alguns livros, não enviei todos. Quem ainda não recebeu, não se preocupe, que todos vão receber, porque nós acumulamos os livros do Book Haul com os livros dos inscritos top. E nos inscritos top, 2 canais, né? O canal só de língua portuguesa e esse nosso canal aqui. Então, como eu fiquei essas 3 semanas muito debilitada, muito desanimada, com muita dor, eu não gravei vídeo. Para não dizer que eu não gravei vídeo, eu acho que eu gravei um de língua portuguesa, porque faltava só o vocativo nos termos acessórios da oração. Daí, um dia que eu estava um pouquinho mais animada, eu gravei. Gente, eu já tinha... Esse aqui eu vou botar no próximo Book Haul, tá? Eu já tinha comentado com vocês o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, que era do Hoffman. E daí eu disse para vocês que ia comentar com vocês o Quebra-Nozes do Alexandre Dumas, que nada mais é que uma versão francesa do Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos do Hoffman. Então a gente sabe que o livro, ele se notabilizou e se espalhou e ficou mais conhecido, foi justamente com Alexandre Dumas, que num evento que ele foi com os filhos dele, lá pelas tantas as crianças pediram, eu fiz até uns esqueminhas para não esquecer, porque é tanta coisinha que eu quero falar. As crianças pediram para ele contar uma história, e daí ele começou a contar a história do Quebra-Nozes e do Rei dos Camundongos, mas ele começou a contar a história pela versão dele. O que eu sinceramente, gente, com todo respeito à crítica literária, mas eu também me dou o direito de fazer a minha crítica literária, né, por ser há tanto tempo professora de literatura, eu não vejo uma diferença tão expressiva entre um conto e outro. Não vejo essa diferença. Não tirando o mérito do Alexandre Dumas de maneira alguma, porque ele comprovou todo o seu talento literário, porque ele é o autor dos Três Mosquiteiros, ele é o autor do Homem da Máscara de Ferro, ele é o autor do Conde de Monte Cristo. Então, ele não precisa provar nada para ninguém. Mas a versão dele, na minha opinião, apesar de ser uma versão mais leve, como a própria crítica diz, isso não é novidade, eu penso que basicamente ele deixou a história igual, né? Ele não mudou muita coisa. Ele não fez tanto assim uma versão francesa, como diz a crítica, que ele colocou muitos costumes da França ali na versão dele. Eu não vejo. Gente, eu tô olhando o vídeo, eu não sei se aparece, claro, um pouco é a luz, que eu não botei nenhuma luz assim, como é que se diz? Nenhuma luz secundária, nenhuma luz auxiliar, só tá a luz aqui mesmo da cozinha. Então, um pouco é a luz. Mas o corticoide também escurece um pouco a pele da gente, às vezes faz cair um pouco do cabelo, e o meto, esse aqui também faz cair um pouco do cabelo, mas depois volta e a pele, embora muitos médicos dizem que a pele não volta ao normal, a minha sempre voltou e eu tomo desde os 3 meses de idade, mas dá pra ver que tá bem escurecida assim em algumas partes, né? Bom, não vem ao caso.
Eu digo isso, eu gosto de falar também das coisas que a gente tem. Eu falo sempre, desde criança eu me obriguei a falar, porque eu ia para a escola com aquele aspecto horroroso, né? Então, desde criança eu tinha que dizer, eu tenho doença, eu nem dizia doença autoimune, porque naquele tempo nem se falava essa expressão doença autoimune. Isso veio com o tempo, eu já era adulta, mais do que adulta, quando se começou a usar esse termo. Mas eu sempre dizia, eu tenho alergia, eu tenho asma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para as pessoas saberem por que que eu tinha aquele aspecto, né? Bom, mas que seja, vamos seguir falando. Então, gente, o que que a gente pode dizer? Que essa versão do Alexandre Dumas foi ela que conseguiu, a partir do Tchaikovsky, a partir do Disney, né, do Walt Disney, eu nas minhas pronúncias sou um horror, né, gente? Vocês devem pensar, meu Deus, como é que essa pessoa foi professora de literatura numa universidade? Como é que essa pessoa é professora de literatura há mais de 40 anos? Eu mesma dou risada de mim, das minhas pronúncias. E pior que sempre foram assim, né? Agora que eu já vou fazer 66, vai ser difícil mudar. Mas assim, gente, uma coisa que eu achei muito interessante, e eu vou ter que parar um pouquinho o vídeo e seguir na outra parte, só um pouquinho.